Você já assistiu aquele famoso episódio de Natal do Mr. Bean, em que ele compra um presente para si mesmo, um par de meias. Depois ele embrulha direitinho e coloca debaixo da árvore. E na manhã de Natal, quando abre o presente, diz animado: "Olha só, meias!" Como se alguém realmente tivesse dado o presente a ele. A cena é engraçada, mas pare e pense um pouco. Essa história não parece um pouco familiar? De acordo com a fé cristã, Deus criou o seu próprio filho para sacrificá-lo e depois aceitar o mesmo sacrifício para perdoar os pecados da humanidade. Agora reflita. Que tipo de ideia é essa? Um Deus que prepara o sacrifício, oferece o sacrifício ele mesmo e depois se alegra com isso? É exatamente como uma cena do Mr. Bean. Ele faz tudo sozinho e depois se surpreende consigo mesmo. Será que o Criador dos céus e da terra pode ter um conceito tão sem lógica? Aquele que criou todo o universo estaria preso a histórias tão humanas? O Alcorão nos ensina uma verdade simples e profunda. Alá é único, autossuficiente. Ele não gera nem foi gerado. E não há nada comparável a ele. Holy Quran, Chapter 112.